Olá! A aviação civil depende, dentre outros fatores, de uma regulamentação eficaz. A Agência Nacional de Aviação Civil é responsável em regular e fiscalizar as atividades da aviação civil no Brasil. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o nosso convidado especial. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Next Point, um canal especializado em entrevistas com especialistas da aviação civil. Como de praxe, antes de iniciar a conversa com o nosso entrevistado especial de hoje, eu gostaria de fazer o meu tradicional agradecimento aos meus colaboradores aqui do canal, a Dref Studios, responsável pelo suporte técnico aqui do nosso estúdio e também pelos equipamentos do nosso pequeno estúdio aqui, pelo funcionamento do estúdio. E também a DF Criações, além de várias produções artísticas, é responsável também pelo nosso visual. Muito obrigado a vocês dois por esse apoio inicial. O nosso convidado especial de hoje, além de um grande amigo, fez sua carreira na Força Aérea de forma brilhante. Nascido no interior de São Paulo, trilhou sua carreira não só no Brasil, mas também internacionalmente, chegando à diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil. É com grande prazer que eu convido para a nossa conversa de hoje sobre a Agência Nacional de Aviação Civil e os serviços prestados por essa agência, o meu grande amigo, Major Brigadeiro Luiz Ricardo. Bom, Luiz Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu grande amigo. E vai ser um prazer ter você aqui hoje no nosso canal. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço estar aqui com você, desejar boa sorte aí para o Next Point, que vire realmente se torne o canal de todos nós que gostamos da aviação, estarmos presentes nele. Parabéns. Muito obrigado. Bom, eu tenho um protocolo muito básico aqui no canal, que é o seguinte: simplicidade. Então, a gente vai conversar como velhos amigos, e dessa forma a gente consegue trazer a essência dos assuntos para as pessoas que vão assistir o canal, assistir o nosso vídeo. Então a gente vai trazer um pouco mais de informação, mas de uma forma bem simples, para a gente poder buscar a essência. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco de você para a gente contextualizar um pouco o assunto, desde a tua saída lá de Irapuru, fazendo uma gloriosa carreira na Força Aérea e até chegar na diretoria da ANAC. Por favor, Ricardo. Cara, isso é um filme, isso daria, sei lá, uns 40 anos, né, de filme. Mais ou menos. Mas eu saí de uma cidadezinha no interior de São Paulo, né, entrei na Força Aérea, obviamente eu tinha um irmão na Força Aérea, isso me influenciou muito, né, mas é legal saber como meu irmão entrou na Força Aérea, que 10 anos antes de mim, meu pai era o prefeito da cidade, ele estava na prefeitura, e meu pai estava montando a biblioteca da cidade, naquela época comprava livros, né? Tem gente que nem conhece mais, mas tinha uma enciclopédia muito famosa, a Barça, e o vendedor estava lá vendendo a Barça para o meu pai, e olhou para o meu irmão e falou assim: esse menino não quer ser piloto da Força Aérea, não? E meu pai falou: mas existe isso? E meu irmão, nós nunca tínhamos visto um avião de perto, aquela coisa. Falou: sim, e deu um prospecto para o meu irmão. Esse cara, esse vendedor da Barça, era um sargento aposentado nosso da Força Aérea. E meu irmão fez o concurso e passou. E 10 anos depois fui eu, lá de Irapuru para o mundo, como você falou. Tive o privilégio de ser contemporâneo seu em Barbacena, em Minas Gerais, depois formatura, comecei a atividade aérea no helicóptero, depois passei logo para o DCEA, para a área da DPV, então, né, voar no GEIV, e assim foi construindo, né? Tive o privilégio de participar de muitas reuniões da ICAO, depois eu fui indicado para ser representante brasileiro na Comissão de Navegação Aérea em Montreal. Foi uma experiência fantástica para mim em termos de network, de conhecimento da aviação como um todo. Voltei para o DCEA, fui oficial general no DCEA, meu grande sonho ser chefe do subdepartamento de operações, tive o privilégio, né, de estar nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, gerenciando o tráfego aéreo desses grandes eventos, que foram grandes desafios na minha carreira também, até que decidi aposentar a chuteira ou o brevet na aeronáutica e colocar um paletó e vir para a ANAC.
tive a sorte, né, de ser indicado para ser diretor da ANAC, estou aqui desde dezembro, e muito feliz com os desafios que eu tenho aqui e poder continuar trabalhando em prol da aviação civil brasileira e, por que não, também do mundo, né? Como você aí, o cidadão do mundo, a gente tenta melhorar a nossa aviação. Mais ou menos é isso a minha vida aí. Muito obrigado, Luiz Ricardo. É exatamente isso que a gente procura, né? Evidenciar os nossos valores e os profissionais que nós temos no Brasil. E todos nós da aviação conhecemos a tua carreira. E agora, passado essa fase de proteção ao voo e a carreira internacional que você teve, o que você acha hoje, como você define hoje o trabalho da ANAC sendo um órgão regulador e a importância desse órgão para o Brasil? Eu acho, assim, fantástico, entendeu? Eu acompanhei a criação da ANAC, eu fui um dos representantes da aeronáutica quando fomos escrever a lei da ANAC. Nós militares tínhamos muitas dúvidas, né? A gente tinha, assim, um receio de sair do comando, vir para uma entidade, né? Uma autarquia, né, civil, e eu faço a minha culpa, eu falava, isso não vai dar certo, não. Mas eu acho a ANAC hoje, já com a sua maturidade, 16 anos depois aí, eu acho uma grande agência, uma referência no mundo da regulação, como você mesmo bem sabe, respeitada no mundo todo, né, com representantes em vários painéis, dividindo com o DSEA e o CENIPA, essa responsabilidade, principalmente frente à ICAO, né? Mas eu acho que a ANAC tem um papel fundamental em traduzir esses regulamentos internacionais, essas recomendações, para que a nossa aviação seja realmente segura, como ela é, mas também sem esquecer um pouco do fomento, um pouco da atividade lúdica que tem na aviação. E a ANAC transformando isso na sua regulação, e é uma área nova para mim, que é a regulação econômica, que eu não tinha no DSEA, né? Transformar o negócio realmente de profit, né? Rentável, para que todo o sistema se autoalimente, né? Das tarifas, dos preços que são pagos, dessa coisa toda, para transformar a aviação no que ela é. É uma coisa fantástica, né? De integração, de soberania, de chegar a qualquer lugar. Eu vi já algumas frases aí, né? Que 4 quilômetros de estradas não vai tão longe, mas 4 quilômetros de uma pista você vai para qualquer lugar do mundo decolando. Então, eu acho que a ANAC tem esse papel, sim, no Brasil. É uma agência hoje já com uma maturidade bastante grande, com reconhecimento, com prêmios internacionais. Aí, recentemente ganhamos um prêmio da ICAO aí de treinamento, de evolução de treinamento do Trainer Plus. Eu acho que a ANAC é uma grande agência que veio para melhorar ou para manter no alto a brasileira perante aí o mundo que nós temos hoje. E nesse papel, nessa evolução, nessa constante evolução da ANAC, obviamente os processos evoluíram também. Quando a gente pensa em termos dos regulados, né, passageiros e os próprios regulados como empresas aéreas, a gente observa que teve uma evolução nos processos da ANAC. E entrando agora na era digital, eu acho que a ANAC pode proporcionar os serviços muito melhores para os usuários. Nessa linha, eu estou correto em afirmar que a ANAC tem feito um excelente papel em termos de evolução de processos? Absolutamente, absolutamente correto, e eu acho que isso é um reflexo da própria sociedade que nós temos hoje, né? Veja aí, nós aqui conversando por intermédio da tecnologia, você em Montreal, eu aqui em Brasília, e estamos como se estivéssemos realmente numa sala batendo papo. Só falta um aperto de mão, mas que eu vou dar em breve em você, se Deus quiser. Eu acho que essa digitalização, essa mudança do processo como um todo, né, ele é benéfico para todos nós. Obviamente que não é uma questão só de digitalizar um processo, nós temos que melhorar esse processo. E eu acho que parte do regulador é bastante importante ter uma empatia, de se colocar na posição do regulado. E eu tenho falado isso bastante aqui na ANAC nesses meses que eu estou aqui, e eu vejo bastante boa vontade de todos os servidores da ANAC, da diretoria que compõe a ANAC comigo aqui. Recentemente nós criamos aqui no Brasil, o Brasil criou, né, uma lei do voo simples. Nós começamos como uma MP, né, uma medida provisória, mas foi aí sancionada pelo Congresso,
exatamente nesse sentido, de desburocratizar o voo, melhorar esses processos, tornar a gente mais ágil no ponto de vista realmente de decisões ágeis, de processos de certificação de aeródromos, de colocar uma aeronave numa EO de uma empresa, tornar isso mais rápido. E aí sim, com esse processo racional, digitalizar tudo isso. Estamos fazendo aí um projeto de digitalização do RAB, né, do Regulamento Aeronáutico Brasileiro. Estamos digitalizando a parte de processos todos da SPO, que é uma superintendência muito importante de padrões operacionais, que tem um contato muito grande com as empresas aéreas, com os regulados em si. A parte de licença dos pilotos, hoje é tudo digital, você entra por um sistema e coloca lá os seus dados. Eu acho que essa importância dessa aproximação da tecnologia faz com que a gente consiga ser célere, porque a aviação é um meio célere, né? A gente toma decisões rápidas, né? Desde a cabine do piloto até o gestor de aeroporto, ele precisa ter essas decisões. E não é na parte da regulação que é tão demorado, que pode ser demorado, um processo que a gente tem que melhorar. Óbvio que o processo de regular, esse sim, precisa, né, ter maturidade, ele precisa buscar benchmark fora. Então, às vezes, mudar o regulamento não é tão célere como a gente gostaria que fosse, mas isso eu não tenho dúvida, né? Quem participou dos processos aí de regulamentação no mundo sabe que a gente pauta muito por essa segurança, por essa, vamos dizer, essa consistência em criar uma nova norma. Mas isso não quer dizer que a gente não seja ágil. Dentro das possibilidades, seremos os mais ágeis possível. E a ANAC tem lutado com isso, tem enfrentado isso bem. E quando a gente observa também essa nova fase da ANAC, por exemplo, quando a gente visita o site da ANAC, a gente já observa que tem, por exemplo, o Voe 135, que são melhorias para as empresas de táxi aéreo. E a gente sente também que houve uma melhoria em termos de tarifa dos serviços. Se explica para a gente um pouquinho melhor como é que funciona isso aí, porque quando você muda o processo, obviamente o benefício vem logo em seguida. E os usuários hoje estão sentindo uma diferença, uma melhoria, obviamente, em termos de tarifação. Explica para a gente um pouco melhor como é que funciona isso aí. Isso é bastante interessante e é decorrente dessa lei que eu falei que foi aprovada recentemente, né? Até a aprovação da lei do voo simples, e nós chamamos assim voo simples, não é por acaso, não é uma coincidência, é realmente a intenção da lei. A gente tinha no Brasil, em termos de tarifas, né, de fiscalização de aviação civil, que são as tarifas que a ANAC cobra de seus regulados para prestar um serviço, nós tínhamos mais de 300 tarifas diferentes. E isso, por si, gerava uma burocracia, até para você entender, olha, que serviço que eu vou fazer na ANAC, quanto que eu tenho que pagar. Então, o voo simplificou isso realmente. Hoje nós temos 20 e poucas tarifas, vamos dizer assim, e criamos um grau de complexidade dentro desse serviço. Vou te dar um exemplo concreto. Nós tínhamos uma TEFAC que falava de homologação de aeronaves. E era uma TEFAC, custava 900 e poucos mil reais. Olha, quantas vezes nós certificamos aeronave no Brasil fora da Embraer? Sabe dizer? Nenhuma. Nenhuma vez nesses anos todos. Por quê? Porque você ter quase R$1 milhão numa empresa pequena para você fazer um processo certificatório, não de um avião complexo como é um E2, esse tipo de coisa, mas um avião mais simples, uma aeronave leve esportiva, um balão, que é o caso concreto que eu vou te dizer, era o mesmo preço. Com essa racionalização do serviço, dessa tarifa, que a gente chama de TEFAC, e também essa classificação em categorias de complexidade, hoje uma homologação de balão, que era quase R$1 milhão, custa R$20 mil. O que significa isso na prática? Um dia após a sancionada lei, uma empresa brasileira que constrói balão há muitos anos já entrou com o pedido de certificação de um balão aqui. E isso também vem não só para destravar esse processo do balão em si, mas para outras áreas. Como eu falei, hoje o piloto ele vai fazer a carteira dele, ele sabe que tem que pagar uma tarifa, é fácil, entra lá, se eu não me engano, é R$150, ele faz o processo dele. Outra coisa que foi essa mudança nas tarifas foi a racionalização do que a gente vai pedir para fazer. Olha, a gente não cobra mais, e cobrava até pouco tempo, tarifas
de alguma coisa que a gente não agregue valor. A tarifa só é cobrada hoje, e são valores que estão realmente bem mais acessíveis para os nossos regulados, de um serviço que a gente vai prestar efetivo. Exemplo é uma licença de piloto. Olha, nós vamos trabalhar, Nilo, eu vou ter HH, eu tenho homem-hora trabalhando nesse processo aqui dentro, analisando documentação ou fazendo os requisitos, esse tipo de coisa. Ok, pague-se uma tarifa essa. Mas antigamente nós tínhamos tarifas assim que é inimagináveis, que fico até com vergonha de falar aqui, e essa complexidade que eu falei, 300 e poucos, que a gente se perdia, a burocracia imensa para isso. Então, essa certificação, a simplificação pelo voo simples veio facilitar em muito essa questão das tarifas. A gente conseguiu alocar menos pessoas trabalhando nisso, podendo disponibilizar servidores para atividade fim nossa, que é a regulação e a fiscalização, e não é cobrança de tarifa. A ANAC não existe para cobrar tarifa. A ANAC existe para regular a aviação civil e para fiscalizar a aviação civil. Esse que é o ponto interessante. Obrigado, Ricardo. E pegando um gancho ainda nessa parte de certificação, nós tivemos melhorias também na parte de aviação agrícola, de aeroportos. Você pode dar um pouco mais de detalhe para a gente? Que é uma área pujante, a aviação agrícola no Brasil, com todo esse agronegócio, é uma atividade muito importante e a ANAC tem um papel fundamental nisso também. Exatamente. Essa questão da aviação agrícola é muito interessante. Por coincidência, eu estou até relator do processo da mudança da RBAC 137, e eu vou dizer para você, eu fico orgulhoso de quando a gente faz uma reunião com o setor, fizemos uma reunião com o sindicato aí da aviação agrícola nacional, e a gente recebe das inúmeras propostas, quase centenas de propostas que tem ali dentro, nós recebemos 2 sugestões somente, e 2 sugestões que nós vamos acatar. Ou seja, o que significa isso? Que o trabalho foi feito escutando o setor, escutando com quem conhece, quem está lá no interior do Brasil, quem está pulverizando uma plantação no interior do Mato Grosso, que está longe de uma oficina certificada. Como é que a gente vai fazer esses requisitos? Como é que a gente vai colocar essa regulamentação para ser cumprida de forma que seja factível, de forma que, óbvio, que não mexa na questão primordial nossa, que é a segurança, mas que dê uma responsabilidade, que transmita isso para os operadores e que eles entendam isso. Então, esse processo ainda está em curso, nós estamos aí com a consulta pública, está na fase da consulta pública agora, mas esse processo me deixa muito feliz, por causa dessa participação que nós estamos tendo do setor. E isso reflete para outros casos. Caso da aeromédica, recentemente nós mudamos também a resolução que trata da parte aeromédica no Brasil. Olha, nós recebemos elogios de todo o setor. Por quê? Nós fomos no setor. O setor sente com a gente aqui. Vamos fazer grupo temático, vamos conversar de forma franca o que o setor espera da regulamentação e o que nós, como reguladores, podemos colocar para ajudar o setor. Eu tenho feito bastante visitas, eu tenho essa dinâmica de ir visitar o local, o setor. O que eu posso te ajudar? O que significa isso? O que não está na regulação, que eu colocar, eu facilito o entendimento para você. Então, nós estamos buscando aqui dentro, junto com toda a diretoria, e a diretoria está bem alinhada quanto a isso, nessa mudança de cultura que nós temos. A questão cultural, como eu disse, a maturidade da ANAC já permite hoje que a gente entre numa questão que é maravilhosa, que é a regulação responsiva. Nós estamos com um projeto prioritário aqui dentro que trata disso. Como a gente vai construir nossos regulamentos de forma a compartilhar com o operador essa responsabilidade. A gente vai compartilhar com uma associação, e nós temos grandes associações no Brasil que tratam da navegação aérea e do transporte aéreo. Não vou aqui citar nomes para não esquecer alguma, mas são associações de classe que são reconhecidas no mundo, e nós temos que usar, nós não podemos abrir mão disso. Olha, regular e fiscalizar um país como o nosso é muito difícil, a amplitude que ele tem, a gente não consegue chegar lá no interior, numa oficina, num operador que está longe, mas a associação consegue, o sindicato consegue. Como a gente vai construir esse regulamento? Como a gente vai fiscalizar isso? Como a gente vai, se for necessário, fazer uma atuação de um processo sancionatório, se alguém não cumpriu o nosso regulamento? Isso tudo é muito legal, e eu acho que esse ambiente da ANAC hoje está voltado exatamente para isso, para poder ter essa interação com o setor e chegar às melhores práticas
e, obviamente, como eu disse, sem esquecer o benchmark internacional. Você tocou num ponto muito interessante, onde poucos países no mundo têm essa característica, a extensão. Então nós temos uma área hoje no Brasil e um espaço aéreo gigantesco, mas também a parte aeroportuária ela é muito importante. E a gente tem hoje o espaço aéreo da Amazônia. Como é que funciona a integração dos aeroportos que estão nessa região? A ANAC tem algum trabalho especial em termos de concessão, de olhar com um pouco mais de detalhes essa região nossa do Brasil? Sem dúvida nenhuma, que a política pública, né, sobre uma concessão, sobre a operação de um aeroporto, quem faz no Brasil é a SAC, né, a Secretaria de Aviação Civil. E a ANAC, a gente depois, né, no processo de concessão, a gente administra os contratos. Mas vamos dar um exemplo que você falou da Amazônia aqui. Durante a pandemia, eu não estava aqui na ANAC ainda, mas a ANAC recebeu inúmeros elogios de como ela foi ágil para permitir que alguns aeroportos da Amazônia, principalmente os menores aeroportos, que tinham dificuldades de acesso, com algum problema cautelar, de uma cerca, de um pavimento, esse tipo de coisa, algumas pistas até não cadastradas, foram permitidas para que a gente levasse uma vacina, que levasse um profissional de saúde para o interior do país. E isso foi assim, no instalar dos dedos, houve mudanças regulatórias que permitiram essa operação. E o que nós vimos agora que está terminando a pandemia? Vamos deixar? Vamos fazer o mesmo caso? Bom, quer dizer, a pandemia nos obrigou a tomar uma decisão bastante ágil, bastante, vamos dizer, audaciosa, compartilhada com os operadores, vários requisitos que nós compartilhamos com o operador para dizer para ele, olha, se você vai para o aeroporto do interior da Amazônia que tem algumas dificuldades de infraestrutura, eu compartilho com você essa responsabilidade. Vamos junto nessa? E os operadores aceitaram, a questão sanitária não ficou desassistida por esses motivos em nenhum momento. Mas depois que acabou a pandemia, a gente falou, cara, dá para fazer isso, hein? Será que não seria legal a gente manter isso? E mantivemos. Aí eu já estava na ANAC, mudamos a resolução, que tinha uma data que era até o final da pandemia, e nós alteramos isso para tentar. Uma questão agora que a SAC está trabalhando, e nós vamos administrar esses contratos, são as PPPs. Como você falou, os grandes aeroportos no Brasil, né, nós estamos aí no processo de concessões, fomos para a 7ª rodada agora, tivemos aí um bloco bastante grande, com Congonhas liderando esse bloco, e temos um aeroporto que ficou para trás ainda, que não foi concessionado, que é Santos Dumont. Outros 3 aeroportos que estão em processo de relicitação. Mas esses aeroportos são grandes aeroportos, como você falou, a aviação no Brasil é a 4ª maior tráfego doméstico do mundo. Nós temos a 2ª maior frota do mundo de agrícola, a 2ª maior frota do mundo de business. Então, nós somos pujantes. Esses aeroportos, eles são lucrativos, bem administrados, bem gestionados, com contratos adequados à realidade que nós temos hoje. Isso vamos dizer assim, do ponto de vista da concessão, é fácil manter esse negócio em pé. O aeroporto vai. Mas, como você disse, um aeroporto no interior da Amazônia, o modelo não pode ser o mesmo. O aeroporto lá ele não tem uma demanda que consiga administrar por intermédio de uma concessão como nós temos feito até agora. A SAC está trabalhando isso. A SAC já vai mudar o modelo e os aeroportos da Amazônia serão concedidos base a PPP, né, uma parceria público-privada, que está sendo modelo, que será um negócio pioneiro na aviação no país, mas que venha ao encontro da necessidade da gente manter um aeroporto no interior da Amazônia ou qualquer outro país, um aeroporto menos rentável, com condições de operar. E o governo vai entrar com o que lhe cabe para manter essa integração, que é de fundamental importância. Como você falou, né, quando você pega aí PIB, extensão territorial e população, a gente coloca isso num sobreposto ali, vamos dar um exemplo, mais de não sei quantos trilhões, mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, sobram 3 países que entram nessa condição, que é Estados Unidos, China e Brasil. Então, nós temos que estar atento a isso e ter uma resposta que venha ao encontro da necessidade da sociedade. Não adianta a gente fazer uma regulação ou um modelo de concessão que só funciona para São Paulo ou Rio de Janeiro, para Brasília. Não, tem que ter movimento, tem que ter estrutura para atender o país. A aviação é um modelo mais democrático que existe. Agora, nós sabemos, ele não é acessível ainda.
Nós temos que melhorar as condições nossas de infraestrutura, de custos, para que a gente torne realmente a aviação acessível a toda a população. Em números pré-pandêmicos, nós tivemos quase 120 milhões de passageiros transportados. Nós precisamos aumentar isso. Isso é 0,50 da capacidade, né, de viagem, né? É meia viagem por cada brasileiro. Tem países aí que se voa 6, 7 vezes. Mesmo a América Latina, alguns países têm esses índices maiores que o nosso. Por que isso acontece? Por dificuldades de infraestrutura e custos da aviação. Nós precisamos atacar isso, o setor como um todo. Claro que algumas coisas não estão atribuídas diretamente à ANAC, como eu falei, né? Tarifas de combustível, preços de combustível, modelos de concessões que a SAC que faz, são outros ministérios envolvidos, mas a ANAC com certeza pode subsidiar os dados para que a gente consiga fazer isso de forma mais coerente, de mais acessibilidade, que eu acho que é isso que importa. Infraestrutura aeroportuária para atender realmente todos os brasileiros. Não é só o menino lá de Irapuru que tem vontade de sair de Irapuru e ser piloto da Força Aérea, né? O menino do interior da Amazônia tem esse mesmo direito. E ele precisa de um aeroporto, ele precisa ver um avião para saber que ele é capaz de fazer isso. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Luiz Ricardo, muito obrigado, excelente. A cada frase sua, eu vejo que a gente pode abrir essa conversa para mais umas 3 horas aqui. Deixa eu me organizar aqui, senão a gente acaba falando 5 horas aqui. Mas isso não impede que a gente possa fazer uma outra entrevista com um pouco mais de detalhes em alguns assuntos específicos. Só para corroborar com o que você disse, essa semana nós tivemos uma apresentação na IATA, onde mostrou que o Brasil, entre todos os grandes países, está com a maior e a melhor taxa de recuperação de aviação doméstica pós-pandemia. Isso é um trabalho excelente da comunidade aeronáutica brasileira. Isso eu digo todos, empresas aéreas, ANAC, o nosso DSEA. Então, a comunidade brasileira está de parabéns porque hoje o Brasil está com a melhor porcentagem de recuperação de voo doméstico pós-pandemia. Era só para corroborar um pouco com aquilo que você disse aí. Nessa fase de evolução da ANAC, obviamente a tecnologia, o que ocorre no mundo hoje, a ANAC tem que ser reativa com relação a isso. E a gente tem observado também uma nova política, um novo entendimento das aeronaves leves esportivas. E isso tem trazido um avanço não só na operação prática, mas também na formação de pilotos e nos benefícios que essa nova modalidade traz. Explica pra gente como é que a ANAC tem enfrentado ou tem tratado essa nova modalidade de aeronave ou de operação. Obrigado por essa pergunta. Eu fico muito orgulhoso porque eu estou envolvido bastante nisso aí. É um tema muito caro para mim aqui dentro da agência. Mas não começou comigo, não. Muito pelo contrário. Eu estou usufruindo dos frutos aí de trabalho de anos da agência para mudar essa cultura do avião que a gente chamava de experimental, né? Aquele home build, aquela questão da construção caseira, para a gente ter um avião de melhor qualidade. Como eu falei, a certificação de uma aeronave é muito cara. É muito cara. Um produto certificado, né, um certificado tipo padrão, a gente sabe que o processo é muito, muito exigente, é custoso, é demorado, e muitos de nós, da nossa indústria, não tem capacidade de fazer isso, nós não conseguimos fazer isso. A própria agência não tem gente para isso. Como eu falei, quando a gente fala em indústria nacional, aqui no Brasil, a indústria aeronáutica, obviamente, a gente pensa na Embraer. Pô, a Embraer é a terceira maior construtora do mundo. A Embraer é maravilhosa. Certificar o avião da Embraer é maravilhoso para a gente, pô, tudo de bom. Mas você sabia que nós já tivemos no Brasil mais de 40 indústrias pequenas que fabricavam aeronaves aqui no Brasil? E, infelizmente, esse número hoje caiu para 4 ou 5, meia dúzia delas que tem. Por que isso? Olha, nós temos que, como setor, tentar olhar para isso como um todo. E aí vem uma coisa que a ANAC está de parabéns. Como eu falei, eu estou usufruindo, eu fui relator do processo, mas de anos de trabalho aqui do entendimento dos servidores da ANAC. A ANAC é a primeira regulação, a grande, né, a agência grande do mundo, a mudar uma regulação da aeronave leve esportiva, permitindo um aumento de capacidade para essa aeronave. Então, a FAA está discutindo isso há anos e nós estamos na frente da FAA, acredite isso.
Nós publicamos agora a expansão da aeronave leve esportiva, aumentando de 2 para 4 passageiros, mudando os pesos de decolagem de 700 para 1.300, com velocidade maior. Cara, isso deu uma alavancagem na indústria nacional, e ontem nós certificamos não, porque o termo não é certificar, né? A gente recebe o processo e dá um atestado de aeronave leve esportiva para a 7ª indústria que já está aqui no Brasil. Ontem aconteceu isso aqui, eu fiquei muito grato de ver isso. E como você disse, isso permite que a gente consiga avançar num caminho que é muito, muito, muito importante para a aviação, que é a formação básica de pilotos, que é a formação básica de mecânicos. São aquelas pessoas que alimentam a nossa aviação. E aí a ANAC, de novo, isso recentemente, mudou algumas regulamentações, algumas resoluções que estão permitindo que seja formado gente nesses aviões brasileiros. Olha o que eu vou te falar. Nós já tivemos aviões brasileiros que formaram pilotos antigamente. Se eu não me engano, nós temos o Chimango, nós temos o Guri, que era da Aeromote, lá no Sul, tudo. Mas ele formava um piloto em algum tempo, né? E essas empresas, infelizmente, já não estão entre nós, elas já acabaram, mas eles formaram um PP. Eles foram permitidos fazer isso. Com essas aeronaves Ali que nós estamos falando aí, que estão agora aí 7 aeronaves, nós conseguimos, pela primeira vez, que um piloto entre num aeroclube ou num CIAC, né, o nome mais atual, o Centro de Instrução da Aviação Civil, sendo formado de PP a PC dentro desse avião nacional. Esse avião nacional, ele é 1/3 do preço de um avião tipo básico que nós temos hoje, né? E a maioria dos aeroclubes, dos CIACs nossos, usa o Cessna, um monomotor, né, como padrão de início da instrução. Com outra característica, além dessa aeronave ser importada, né, a gente tem que pagar mais caro, compra em dólar. Nossa frota estava muito velha, está muito velha ainda para a formação. E essas aeronaves demandam manutenção. Então, quer dizer, o custo da formação dos pilotos, eu não tenho dúvida nenhuma, vai cair, vai ficar mais... Eu não gosto de usar o termo cair, porque, né, a gente sabe que custos eles diminuem, mas o valor, né, nunca cai, né, por causa do problema inflacionário, de dólar, essas coisas. Mas ele vai se tornar mais acessível. Hoje já tem uma escola aqui no Brasil que está utilizando um avião brasileiro, um Ali, para fazer essa instrução num preço muito mais acessível do que outros aeroclubes que estão fazendo. Como eu sempre digo, isso é um orgulho para a gente, né? É um orgulho para a gente ter uma indústria aeronáutica que a gente não conhece. Essa especificamente é do interior da Bahia, que faz um avião que está dando instrução em São Paulo, em São José dos Campos, para nós, pilotos brasileiros. Gente, eu quero ver isso de forma maravilhosa, expandido por todo o Brasil. E eu sei que você gosta desse tema também. Esse avião, ele vai vir adaptado. Olha só, nós vamos ter daqui a pouco no Brasil formando pilotos que são deficientes físicos, são paraplégicos. Vai sair de fábrica esse avião. E segundo foi me falado, com um custo também muito baixo dessa adaptação. Olha que coisa linda, nós vamos ter pilotos brasileiros formados em aviões brasileiros, adaptados de fábrica, num avião que sai para isso, poxa, formando pilotos. Eu chego a arrepiar de tão emocionante que é isso, para a gente ver. E o mundo que nós temos no Brasil, como nós falamos, né, o povo que nós temos no Brasil querendo, precisando desse mercado. Eu acho isso muito interessante. E, de novo, foi uma iniciativa da ANAC, pioneira, recebemos vários elogios aí de sites especializados, inclusive americanos. Eu recebi vários e-mails com parabéns dessas pessoas, demos entrevistas aí para alguns sites americanos falando dessa novidade aqui no Brasil. Então, essa categoria, Ali, é muito cara para a gente, é muito importante do ponto de vista a gente ter essa base da aviação espraiada. E eu estou falando de fábricas, de indústria, interior de São Paulo, normal, a gente vê indústria em São Paulo, mas estou falando na Bahia, estou falando no Ceará, estou falando do Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, quer dizer, são coisas que enchem de orgulho a gente trabalhar nesse mundo da aviação aqui no Brasil. E é interessante ressaltar, você sabe, pessoalmente, essa área, particularmente isso, me toca muito, é uma situação muito interessante e que me traz
muito prazer em trabalhar com isso e saber que o Brasil está sendo pioneiro nessa atividade. É uma coisa muito interessante. Luiz Ricardo, com relação a todo esse processo, é interessante ressaltar que é um processo puramente brasileiro. Tudo nisso aí é nacional. Confere? Essa questão da indústria é nacional, né? Claro Sim, que claro. tem componentes, a gente fala, né, um motor, por exemplo, mas é uma indústria nacional. Cria emprego no interior da Bahia. Cria emprego, é o que me interessa, né? Onde estão os empregos e onde estão os impostos? Estão no Brasil. É brasileiro, que é resiliente, que trabalha nesse setor há anos, que sobreviveu a muitas dificuldades, mas que agora eu tenho absoluta certeza que vai voltar com essa pujança. É Brasil, com essa bandeira que está aqui atrás da gente, né? Nos dois aqui, por coincidência, não combinamos não foi. isso, mas é nos escritórios, e é bonito ver isso, porque nós somos o Brasil e trabalhando pelos brasileiros. Eu acho que isso que importa, tá? E aí a gente tem, sim, condições de ser pioneiros no mundo. Nós não precisamos ficar copiando regra, não precisamos copiar a regulamentação americana, Ctrl+C, Ctrl+V, nada disso. Nós temos condições, temos servidores capazes, temos maturidade dentro da agência, no setor da aviação, para a gente colocar isso. Esse avião que está voando em São José, semana passada eu vi aí, eu sigo a indústria lá nas redes sociais, embarcando para os Estados Unidos. Aliás, o maior mercado dele ainda hoje é o americano. Olha, um avião brasileiro montado aqui, a gente vê Embraer aí, né, no Canadá, nos Estados Unidos, e a gente não sabe o que tem por baixo ali voando muitos aviões brasileiros. E tem outras empresas que vendem hoje. Você sabe que nós temos uma dificuldade muito grande por causa da dolarização, né, do setor. Então, hoje o dólar está caro para a gente no Brasil. Então, quer dizer, o mercado ainda doméstico vai se ressentir um pouco dessa dolarização. Mas, como eu falei, quando a gente ganhar em escala, isso vai ser aquele alimento saudável para a indústria, né? Aumentando escala, a gente consegue ganhar, diminuir custos. E eu tenho absoluta certeza que o Brasil vai voltar a ter essa indústria, vamos dizer assim, essa indústria aeronáutica um pouco menor, né, mas de altíssima qualidade, com competência no mundo, que é o que ela merece. É o que ela merece. Nós merecemos. Realmente. E da mesma forma com que você tem falado isso, na entrevista que eu fiz com o Eno Sievert, e ele falou justamente dessa evolução profissional que nós tivemos desde os anos 80, entrando toda na era fãs, e para suportar toda essa transição, nós tivemos profissionais já eram capacitados, mas tiveram uma evolução muito grande. E isso tem mostrado agora essa participação do Brasil no cenário internacional. Não só na parte de proteção ao voo, mas em toda essa área industrial que tem trazido o Brasil para o cenário industrial, para o cenário mundial, em uma posição de destaque. Nessa evolução, Luiz Ricardo, é óbvio que a gente vai tratar também dos novos entrantes, das aeronaves não tripuladas, dos eVTOL, que a gente tem falado nisso bastante. A ANAC já tem trabalhado nisso, já está vislumbrando regulações para esse setor? Com certeza. A questão do eVTOL, né, ou do RPAS, do remotamente pilotado, não é uma questão se vai acontecer, a questão agora é quando vai acontecer, né? Porque é uma questão que a gente já superou, essa questão se vai ter dúvida ou não. Nós precisamos, sim, facilitar. E aí vem aquela pergunta que eu faço para as pessoas, como é que nós podemos ajudar? Como é que a regulação vai tratar isso? E aí, sim, a ANAC, eu sei que o DSEA também faz isso no que lhe cabe, vai buscar esse benchmark no mundo. Diferente de copiar a legislação do mundo. Nós vamos sentar com quem está um pouco à frente da gente, nesse caso, para conversar e trazer para o nosso país as melhores práticas desse mundo. Então, aqui na ANAC, nós já temos gente trabalhando nisso, painelistas nossos, vocês bem sabem que a ICAO já tem painel disso há alguns anos, tem gente brasileira lá, tanto do DSEA como da ANAC, a gente tem grupo de trabalho, a parte de aeronavegabilidade nossa já recebeu um pedido de certificação aqui de uma empresa brasileira, nós estamos trabalhando com isso. Ainda o mundo, nesse aspecto, o mundo ainda tem algumas dúvidas de quais serão os padrões, quais são as bases de certificação desse tipo de aeronave, mas eu tenho certeza que, de novo, nós vamos chegar a um consenso no mundo para facilitar
para não atrapalhar a evolução desse setor. Nós estamos aqui preparando, você sabe disso, semana que vem a Assembleia em Montreal, da ICAO, né, a maior reunião de aviação do mundo que acontece do ponto de vista dos países, e nós, Brasil, estaremos lá com papers, apresentando working papers, tratando desse tema. Teremos reuniões bilaterais com as maiores agências do mundo e, claro, o próprio fórum da OASI é para isso, é para que a gente converse com isso, nesse sentido. A ANAC, ela está pronta do ponto de vista do entendimento, de cultural. Nós temos as nossas regulamentações já para aeronaves eventualmente pelo algum tempo, né? E ela vai ter que evoluir para isso que você falou, para um RPAS de mais de 300 quilos, para um RPAS daqui a pouco de 2.000, de 3.000 quilos, um RPAS, né, de um avião comercial com 80.000 quilos. Então, nós vamos ter que evoluir isso. Claro que nós não temos isso pronto, mas o mundo não tem. E o eVTOL é a mesma coisa, né? Eu tive o privilégio de ir lá na IVE agora, recentemente, eu tive ali voando o simulador, vendo como é que é esse tipo de aeronave. É uma aeronave que como eu falei, veio para agregar no sistema. Ela não vai competir com ninguém. Claro. Ela é diferente. Essa mobilidade urbana é uma questão que nos é muito importante. Nós temos grandes cidades no país que sabemos as dificuldades de trânsito, de locomoção. Isso vem para fazer isso. Não é uma competição de mercado. É um complemento de mercado que nós, reguladores, temos que estar prontos para trabalhar. E estamos trabalhando nesse sentido, sim. Tá? Legal. É muito prazeroso ouvir essas coisas e saber que a gente está no caminho certo. Eu tenho acompanhado de perto, como você falou, tenho acompanhado de perto toda essa evolução da parte de normas e de recomendações e que são traduzidas nacionalmente em termos de regulação. Luiz Ricardo, se o usuário brasileiro hoje quiser consultar ou alguma consulta específica ou entrar em contato com a ANAC, ele tem algum portal, tem algum canal que ele pode se comunicar com a ANAC? Poxa, isso é uma das coisas que eu acho mais importante, abrir esse canal de comunicação. Claro que nós temos algumas restrições, né, de pessoas. Eu gostaria de ter um telefone para você tirar dúvida, né, comigo. Liga para o diretor e conversa com ele. Nós temos um telefone que trabalha isso, o Fala com a ANAC, está no nosso portal, e a gente consegue até por telefone. Estamos na parte do GovBR, que foi exponencial, né, esses últimos anos, o que o governo fez para democratizar esse acesso. Então, a ANAC tem seus canais, sim, institucionais para fazer essa comunicação, e eu acho isso bastante importante, porque muitas vezes o regulador toma sua decisão aqui no gabinete, no plenário ali, e às vezes o nosso regulado não conseguiu captar aquilo. A ideia que nós tivemos é uma, e aí, como saiu no papel, a gente sabe a língua portuguesa, né? Qualquer língua, mas a língua portuguesa, às vezes, a gente não consegue transformar aquilo. E esse contato é para a gente tirar essa dúvida, para a gente aperfeiçoar essa escrita. Então, a ANAC tem, sim, seus canais de comunicação, temos aí uma boa repercussão aí, de novo, comparativamente com os outros órgãos aí de governo, de outras autarquias, sobre nossas respostas. Peço que quem puder mande as sugestões para a gente no portal, no Fala BR, né, que é o portal do governo criado para isso. Lá tem a capacidade de a gente escolher qual é a agência reguladora que está querendo dar uma sugestão, uma reclamação, mas principalmente participar dos eventos que nós temos. A pandemia também nos trouxe uma característica legal, que é essa aqui, né? Até antes da pandemia, quantas videoconferências a gente participava, a gente tinha muita má vontade, videoconferência, não vai funcionar, não sei o quê. Hoje a ANAC tem uma ferramenta, Figueiredo, muito legal, chama Reunião Técnica Virtual. Hoje você vai no portal da ANAC, tem lá na parte de comunicação, o especialista nosso vai abrir uma reunião com o regulado, claro, né, ele vai marcar isso, vai agendar, o regulado dá três horários ali disponíveis, dentro vários que tem ali no schedule ali do nosso servidor, e num tempo ali que foi acordado, agendado, vai ter um especialista na tela, conversando olho com você para tirar a sua dúvida. Você escreve ali antes qual é a sua dúvida, qual que é a sua intenção. Vou dar um exemplo, vou certificar uma empresa. Poxa, como é que eu faço a primeira reunião, alguma coisa desse tipo?
saiu a regulamentação nova sobre licença de pilotos, não estou entendendo. Coloca lá sua dúvida, entra nesse portal, chama as reuniões técnicas virtuais, e você terá 30 minutos, um especialista. Olha, cara, foi o que eu te falei, eu não sei se tem aí no Canadá, você deve saber mais aí, você que é mais do mundo do que eu aí. Será que uma autoridade, estou falando uma autoridade do nível do Brasil, né? Ele coloca um servidor, 30 minutos com você, para você fazer uma reunião técnica virtual para tirar a sua dúvida. Eu sei que é uma ferramenta nova, pouca gente ainda tem usado, nós estamos divulgando bastante, aproveita o canal aí, o Next Point, para divulgar, mas olha que qualidade, que atenção que a ANAC está querendo ter com o seu regulado, com o seu usuário. Volto a dizer, temos nossas dificuldades? Claro que temos. Temos nossos problemas em atender a celeridade do empresário, do piloto, que quer a licença dele para hoje. A gente entende isso, né? Porque nós somos consumidores também, né? Quando eu trato com uma outra agência, como cidadão brasileiro, eu quero o melhor serviço. E eu sei que nós temos muito para melhorar, mas o caminho é esse que você falou, é o caminho certo, é o caminho da gente tentar estreitar esses laços com nossos regulados. E vamos utilizar aí, por favor, Fala BR, o portal da ANAC, o Fala com a ANAC, se eu não me engano, é 163 o telefone, e depois, se não for, você corrige aí para mim, Celso. Pode deixar. Para que a gente consiga realmente captar, primeiro, o sentimento do nosso regulado quando a gente for fazer a regulamentação, e depois o sentimento do regulado, que é quando é importante esse contato entre nós. Isso é muito importante. Eu ouso dizer que, bom, não conheço muitas agências que tenham esse processo, para ser sincero com você, que é realmente, eu não sei se foi criado, ou melhor, foi evidenciado pós-pandemia, né, em alguns setores, mas esse contato com os regulados é de vital importância para o processo. A gente tem que passar da fase antiga de legislar com o martelo e aumentar a interação com o regulado. Isso é de fundamental importância. Luiz Ricardo, a gente poderia ficar aqui horas conversando. Primeiro é um prazer, um grande prazer conversar contigo, um grande amigo de mais de 40 anos. E o assunto que você trouxe de forma brilhante aqui para os usuários do nosso canal, eu tenho certeza que será de grande valia para todos os usuários do Sistema de Aviação Civil do Brasil. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo pela tua disponibilidade e por essa rica informação para os usuários. Mas tem uma coisa a mais que eu quero te pedir. A gente, aqui no canal, para descontrair um pouco mais, a gente sabe que nas reuniões, ou internacionais, ou até no Brasil, na hora do cafezinho é onde a gente conversa, é onde a gente traz alguns assuntos, onde se às vezes, ou por muitas vezes, se consolidam decisões, mas também é um momento de descontração. Então eu queria perguntar para você aqui, se você... nós temos aqui o Papo do Cafezinho, que é o momento final do nosso vídeo, onde a gente traz algum fato interessante que você tenha vivido na sua carreira, na sua vida, ou profissional, ou acadêmica, enfim. E eu queria saber de você se tem algum caso nesse sentido. Você quer participar nisso? Claro, poxa, claro. O cafezinho é muito importante, mano. Tem que participar. Cara, eu não sei, assim, eu tenho vários, né, pô? Mais de 40 anos aí na aviação, eu acho que a gente tem grandes amigos, grandes histórias para contar, não sei, mais uma história engraçada, eu entendi que tem que ser mais ou menos engraçada aí que você quer. Eu tenho uma história engraçada, que na verdade ela começou trágica, mas terminou de forma muito engraçada. Eu era piloto de novinho lá no interior do Rio Grande do Sul e fui fazer uma missão no Regente. Regente é quase um Cessna, assim, um monomotor que a gente tinha, e era uma missão de levar alguns observadores do Exército de um lugar para o outro. E numa dessas missões, dessas pernas aí, eu tive uma pane de motor. Eu estava muito baixo, a missão era baixa, e o piloto sempre gosta de voar baixo, não sei o quê, né? Aí eu estava abaixo, não tive tempo, fiz o procedimento lá para reacender o motor, não reacendeu, eu tive que fazer um pouso na estrada, numa estrada lá no interior do Rio Grande. E eu lembro como fosse hoje, eu fecho o olho assim, cara, eu lembro a hélice parada,
aqui parada, e eu vindo para um pouso numa estrada asfaltada, que graças a Deus eu tinha passado recentemente, eu lembrei, consegui voltar ao avião. Só que quando eu estava pronto para pousar, na minha frente tinha um caminhão. Nunca me esqueço, cara, um caminhão assim, desses caminhões que de tipo um tanque, assim, transporta líquido, né? Depois até eu sei que foi um caminhão de leite, mas na hora eu não vi. Eu vi aquele caminhão na minha frente, eu fiquei desesperado, comecei a chegar perto dele, falei, caramba, será que eu vou bater no caminhão? E o regente, de novo, eu fecho o olho e eu lembro, tinha um farol de pouso ali embaixo do mancha. Aí eu comecei a ligar assim, o sinal de pouso, tipo assim, cara, vou dar sinal de luz, livre aí para eu pousar na estrada, né, cara? E eu, graças a Deus, não, ficou muito perto, mas eu pousei e não aconteceu nada. O caminhão foi embora. Aí, claro, quando eu pousei na estrada, né, o pessoal do exército estava ali, pô, o senhor salvou a minha vida, não sei o quê. Eu falei, cara, não salvei a vida de ninguém, não. Eu estou aqui tremendo, morrendo de medo, não sei o quê. Vamos tirar esse avião da estrada aqui e tal. Aí saí assim, aí daqui a pouco começa a parar a gente, obviamente, né? Me falaram que tinha um posto da polícia, eu pedi ajuda da Polícia Federal. Aí do outro lado, assim, eu pousei o avião, tirei para a direita, no outro lado, assim, chegou um caminhão muito parecido com esse tipo de caminhão que eu te falei, lá de uma cooperativa de leite, por isso que eu falei que eu vi que era leite, na hora do pouso eu não vi. Mas aí chegou, desceu o caminhão, aí o cara falou, poxa, o que aconteceu? Eu falei, não, cara, pousei aqui agora, tive uma pane. Aí o cara falou, eu sei, você quase bateu em mim. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você não viu um caminhão que estava na frente? Era eu. Eu falei, cara, era você? Eu falei, pô, você deu sinal de luz para mim, cara. Poxa, quando eu vi aqui um avião deu sinal de luz, eu coloquei aqui o máximo de velocidade que eu tinha no carro, e era uma descida, e realmente, eu acho que velocidade de aproximação do regente baixa, né, e o caminhão foi embora. Eu falei, pô, cara, me dá um abraço aqui, você me salvou a vida. Eu falei para ele, dei um abraço nele e tal, aí ele falou assim, cara, mas eu tô com um problema. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, esse caminhão tem tacógrafo, é da empresa. Eu vou chegar lá, vai estar marcado 130, 140, sei lá. Cara, eu falei, tá, mas você fala pra ele que tinha um avião atrás. Aí ele falou assim, meu amigo, se eu falar que tinha um avião atrás de mim, dando sinal de luz, eu vou ser demitido justa causa. Além de porra, você tava bêbado, pô, você usou droga. Aí eu falei, caramba, cara, e agora? O que eu faço? Naquela época, né, cara, isso foi há 30 e poucos anos atrás, não tinha celular para gravar um vídeo, não sei o quê. Eu tirei a ordem de missão, o avião militar vai com uma ordem de missão, né? Antigamente ia, eu nem sei se vai hoje, acho que vai aí, ordem de missão que o comandante manda fazer aquela missão. Eu peguei essa ordem de missão, uma caneta e escrevi lá. Eu, Tenente Luiz Ricardo, declaro que pousei atrás desse caminhão e ele salvou minha vida, sendo que a velocidade que apareceu no tacógrafo foi em decorrência disso. Coloquei meu telefone fixo, né? Na época não tinha telefone, o telefone da base aérea, estou à disposição dessa empresa para qualquer coisa, e entreguei pro cara. Bicho, não sei se deu certo, mas nunca me ligaram. É provável que tenha dado certo. Tomara que dê certo, o cara consiga talvez ver nosso canal aí, faça um contato comigo aí para poder falar, olha, brigadeiro, fui eu que salvei sua vida ali aquele dia. Mas foi muito engraçado, eu conto essa história e é verdade. Imagina o cara chegar e falar, não, eu corri porque tinha um avião dando sinal de luz atrás de mim. Às vezes eu imagino a cena assim, né, se tivesse sido filmado alguma coisa, seria mais nos dias de hoje seguramente teriam vários celulares filmando, né? Como a gente até viu algumas situações como essa. Exatamente, câmeras, né, da concessão da rodovia teria pego, mas é uma história aí, uma das tantas aí que eu trago comigo aí, e agradeço o motorista lá que não se intimidou pelo tacógrafo e foi cumprir a missão dele. Bom, Luiz Ricardo, eu não tenho como agradecer a você pelo seu tempo, por essa rica entrevista. Foi realmente excelente, muito obrigado por tudo isso. Nós vamos ter, obviamente, alguns comentários e eu volto para você se a gente tiver algum comentário específico, alguma solicitação específica dos reguladores no Brasil que queiram saber um pouco mais da ANAC, além do portal, a gente pode acionar você novamente. Muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Um grande abraço, meu amigo. Que isso, eu que agradeço a oportunidade e sucesso aí no canal. Conte com a gente. Muito obrigado. Tá bom? Um abraço.
Um abraço. Bom, acabamos aqui a nossa entrevista com o Major Brigadeiro Luiz Ricardo. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Mais uma vez, obrigado ao Brigadeiro Luiz Ricardo. E a gente volta no próximo vídeo com mais informações. Obrigado.